Vamos orar? Pai querido, nosso Deus, acabamos de, por meio desse louvor, pedir que o Espírito Santo esteja entre nós. Que esse louvor possa, ó Deus, ter chegado aos céus. E que ao longo desses 10 dias, o Teu nome seja exaltado. Amém. E de forma muito especial, que nós possamos aprofundar a nossa amizade e companheirismo com o Espírito Santo. Te agradecemos pelo convite que o Senhor está nos fazendo para experimentarmos um reavivamento e uma reforma conduzidos pela ministração do Espírito Santo. Fala ao nosso coração mais uma vez nessa noite. Ouve o clamor, Deus, do Teu povo. Registra, Senhor, o propósito que tem em nosso coração ao longo desses 10 dias. E que de uma forma muito especial, o Senhor possa tocar nas cordas do nosso coração e nos levar para bem perto de Jesus. É a nossa oração e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando uma jornada, tá? Uma jornada inicialmente de 10 dias de clamor e depois essa jornada deve continuar, porque a ideia é que sejam 365 dias de oração. Deus abençoe você, vale a pena você ter essa revista, tá? Você que já recebeu, vale a pena, tá? Você ter esse material, você meditar, fazer esse material um material devocional, tá bom? Então, vale a pena. E pega a Bíblia, coloque esse material, vai consultando textos, refletindo, marcando. Aquilo que foi impressionando você, vai escrevendo também, tá? Além disso, tem um espaço aqui nessa revista, que eu queria só que você não esquecesse. Há um espaço aqui dizendo o seguinte, que tem uma tarefa, tá? Não sei se você já percebeu, né? Tem uma tarefazinha aqui, ok? Aí sempre tem uma tarefa, tem aqui momento de refletir, motivo de oração que você recebeu, foi ótimo aqui, gostei dessa ideia de cada dia você receber um motivo de oração, tá? Então tem momento de refletir, tudo para você escrever, se quiser, de repente você pode escrever em outro lugar também, tá? Tempo de orar, ok? E aí, no finalzinho, todo dia, quando você termina esse devocional aqui, tem um desafio missionário, já percebeu? Ok? Um desafio missionário. O primeiro de hoje é, ore por 5 pessoas. Tá? Então, começa a pensar aí na sua lista de oração, ou no seu caderno de oração. Deus abençoe você. Eu quero convidar você agora para a gente dar uma olhada naquilo que Jesus prometeu, tá? A revista, a gente vai estar procurando sempre estar em comum acordo com o tema da revista, tá bom? Primeiro tema da revista é o quê? Ok, tá bom. Quando foi a última vez que você recebeu uma pessoa como presente? A gente estava numa programação dos dias dos pais e eu estaria pregando, né? Era a programação do dia dos pais, um domingo à noite, estaria pregando na igreja. E aí fizeram o seguinte, combinaram aí com minha esposa, e aí os irmãos da igreja, eu não sabia de nada. Então preparei o sermão para pregar a mensagem, né? Voltado, então, tinha vários pais da igreja e pais convidados também. E nesse dia colocaram uma caixa enorme lá na frente. E eu não sabia, mas naquele dia dos pais, tinha um presente ali dentro. Eles tinham levado meu pai daqui, hoje ele é já falecido, né? E esconderam durante o dia.
e colocaram dentro daquela caixa. Era uma caixa de papelão enorme. Naquele dia, do Dia dos Pais, eu recebi um presente. Meu pai foi me visitar. Tá, a igreja mexeu, né? Ainda bem que eu não tive problema nenhum de coração naquele dia. Mas eu jamais imaginava que a igreja ia fazer isso, tá? Então eles esconderam meu pai, então meu pai não me avisou nada, tá? Combinaram com ele, não me avisou nada. Eu estou ali animado, a igreja cheia, né? Várias visitas, aquela coisa. Daqui a pouco, o presente, abriram a caixa e quem sai é meu pai. Eu queria dizer a você que Jesus, antes de passar pela cruz, ele resolveu oferecer o maior presente para a sua igreja. Antes de enfrentar o Calvário, Jesus resolveu dar o mais importante presente para a igreja, porque com esse presente, todas as outras bênçãos viriam para a igreja. João capítulo 14, me acompanha. Evangelho de João capítulo 14, você já sabe que presente é esse? João capítulo 14, e agora o verso 16, João capítulo 14, verso 16, aqui está o maior presente de Cristo para a sua igreja, João 14, verso 16, queria que você me acompanhasse, dá uma olhada nesse texto aqui, é impressionante esse texto aqui, tá? Queria que você me acompanhasse, Evangelho de João capítulo 14, verso 16, encontrou, hein? Olha o que o texto diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Você diz amém? Amém. O maior presente que Jesus poderia oferecer à igreja, tá? Ele está dizendo aqui, que Ele iria estar pedindo ao Pai, e Ele estaria enviando o Consolador. Dá uma olhadinha, vira a sua página agora, porque a gente vai estar se concentrando nesses versos. Capítulo 15 agora, e capítulo 15 aí, do mesmo Evangelho, né? Evangelho de João, e agora o verso 26 agora, tá? Capítulo 15 e verso 26. Veja como de fato, o Espírito Santo é o presente de Jesus para a sua igreja, para os seus seguidores. Não dá para pensar numa igreja cristã sem o Espírito Santo. Não dá para pensar na vida cristã sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nenhuma vida é tocada. Sem o Espírito Santo, não há nenhum milagre. Sem o Espírito Santo, não há nenhuma transformação. Sem o Espírito Santo, o Evangelho não tem poder. Por isso, Jesus diz, aqui para mim e para você, que esse é o maior presente que Ele poderia dar à igreja, o Espírito Santo. Agora veja então João capítulo 15, verso 26. Ele diz assim, ó, quando porém vier o quê? O Consolador, que eu vos enviarei da parte de quem? Então, ele roga ao Pai, interessante isso aqui, ó. Ele roga ao Pai, então agora é o Pai que está dando, e é Ele que envia. Você percebe agora? Pai, Filho e Espírito Santo, estão juntos aqui. E ele diz assim, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de quê? O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de quem? Esse mim em quem é? Queria que você lembrasse desse detalhe, tá? Ao longo da semana a gente vai explorar um pouquinho mais isso, mas o Espírito Santo tem prazer em apresentar Jesus para mim e para você. Não sei quanto tempo você tem de igreja, mas uma coisa é certa, a nossa maior necessidade é de Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo vem para fazer isso, para apresentar Cristo em sua glória, Cristo em sua humanidade, Cristo Filho de Deus, Cristo Filho do homem, Cristo meu amigo, seu amigo, Cristo aquele que tomou o meu e o seu lugar lá no Calvário. Louvado seja o nome de Deus. Volta então para o capítulo 14, tá? Eu e você já sabemos então agora, o Espírito Santo é esse presente especial que Jesus agora oferece para a igreja. E agora ele diz assim, capítulo 14, verso 16, relendo ele assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro o quê?
Então, quem era o primeiro consolador? Jesus havia andado com os discípulos. Agora, Jesus está dizendo assim, ó, vou dar para vocês um presente. Outro o quê? Assim como Cristo esteve com os discípulos, o Consolador agora estaria também com os discípulos. Mas há um detalhe aqui. Tá? Esse outro não é outro diferente, mas outro igual a Cristo, semelhante a Cristo. Mais ainda, pela primeira vez, aqui no Evangelho de João, o Espírito Santo é chamado de Consolador. Está assim na sua Bíblia? Ou tem um outro título diferente aí? Tem? Está assim? Consolador? Todo mundo? Ok? Encorajador. Ótimo, tá bom? Tem algum outro que queria explorar isso aqui. Por que pela primeira vez no Evangelho de João, o Espírito Santo é chamado de Consolador? Aí no capítulo 15 a gente já leu também, é chamado de Consolador. Capítulo 16 também ele é chamado de Consolador. Capítulo 16, verso 7. Consolador. Encorajador, poderia estar advogado. Consolador, por quê? Porque consolador é alguém para estar ao lado de outra pessoa. Queria te dar uma boa notícia nessa noite. Grava isso aí, tá? Você não pode esquecer. Se esquecer tudo de hoje, você não esquece desse detalhe. Uma boa notícia nessa noite. Você não está sozinho. Há um consolador que vai contigo na caminhada da vida. Louvado seja o nome de Deus. Benção isso aqui. Por isso Jesus diz, Ele é o Consolador. Ele é pessoal, divino. É a pessoa do Espírito Santo, tá? E ele diz assim, olha que coisa linda agora, tá? Consolador, então advogado, ajudador, aquele que vai auxiliar, vai encorajar. Mas há um detalhe aqui. Diz assim, a fim de que esteja para sempre com vocês. Ele não está dizendo que de vez em quando, mas ele está dizendo para sempre. É um presente para sempre para a igreja de Deus, amém por isso? Nós precisamos entender essa beleza, irmãos. Igreja viva é a igreja que crê na ação e no poder do Espírito Santo, que experimenta, ó Deus, que experimenta essa intimidade, amizade, companheirismo com o Espírito Santo. E agora Jesus vai dizer um detalhe, porque no verso 16 assim, para que esteja para sempre com vocês. Mas o Espírito Santo não esteve sempre com o povo de Deus? Naquela coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. Estava lá no santuário, né? Quando manifestava a glória de Deus, o Shekinah, também Deus estava presente. Nos milagres, livramentos, quantas vezes Deus libertou o povo, né, do exílio, da escravidão, o Espírito Santo estava lá. Teria assim, para que esteja para sempre com vocês. Mas há um detalhe que Jesus coloca nesse presente, dá uma olhada no verso 17, há um detalhe especial, ok, da pessoa do Espírito Santo, ok, veja aqui, verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, João está dizendo que o mundo está em oposição ao Espírito Santo. E se o mundo está em oposição ao Espírito Santo, o mundo é a comunidade da morte. Começou a entender? Ele diz assim, o mundo não pode receber. O mundo aqui está em oposição. Aí ele continua, porque não o vê, nem o conhece. Mas agora Jesus vai falar da sua igreja, que é a comunidade da vida, porque onde está o Espírito tem vida, amém? E ele diz assim, vós, os discípulos da igreja, vocês conhecem, por quê? Porque Ele habita convosco, Ele repete o que apareceu no verso 16, ele diz assim, o Espírito Santo está no meio da comunidade da vida da igreja, então tem vida na igreja, porque ali está o Espírito Santo. Mas como é que ele termina o verso? Como é que ele termina? Porque ele habita convosco. Como é que ele termina? Aqui está o detalhe.
Ele não é apenas consolador para estar ao lado de alguém na caminhada espiritual. Ele é consolador, porque vai estar morando no meu coração, no seu coração, na minha vida e na sua vida. Amém? Dá para entender agora? Olha a beleza agora do Evangelho. Não apenas alguém que vai estar do lado, mas morando. Deus quer morar na minha vida e na sua vida. Aí dá para entender agora, porque na última mensagem de Deus para Laodiceia, lá no Apocalipse, capítulo 3, diz que Jesus diz assim: eis que estou à porta, o quê? E bato. Qual é a maior necessidade de Laodiceia? Abrir a porta do coração para receber Jesus por meio do Espírito Santo. E a presença do Espírito significa a presença do Pai, significa a presença do Filho. Se você ler, por exemplo, João capítulo 14, verso 23, ele diz isso: nós viremos e faremos nele morada, Pai, Filho e Espírito Santo, morando em pecadores transformados pela graça de Deus. Amém, por Deus. Lindo isso aqui. Ele está dizendo assim, porque Ele habita com vocês, e estará em vocês. É muito privilégio, irmãos, pecadores como eu e você, sermos templos. Aí agora dá para entender, né? 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, somos chamados de templos do Espírito Santo, santuário de Deus. Quando o Espírito Santo toma conta da nossa vida, nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Quando o Espírito Santo, como pessoa, toma conta do nosso coração, nós começamos a enxergar a beleza do Evangelho e começamos a ver a grandeza do plano da salvação. Queria te convidar para, ao longo desses 10 dias, você ter uma experiência muito mais profunda com o Espírito Santo. Não esqueça, tem alguém que está batendo na porta do nosso coração, a pessoa do Espírito Santo, e está fazendo esse convite para a gente. As circunstâncias podem separar os amigos terrestres. Às vezes eu e você temos amigos que estão tão distantes, né? Mas nenhuma circunstância e nenhuma distância pode nos separar do Consolador. Pensa nisso. Ele vai estar lá comigo e com você para nos sustentar, nos animar, nos erguer. E sabe de uma coisa? Em todos os tempos e lugares, em todas as dores e aflições dessa vida, o Consolador está lá com você. Quando você um dia aceitou a Cristo como seu Salvador e teve que renunciar ao mundo, e que não foi fácil, porque você teve que dizer não às coisas desse mundo, o Espírito Santo, o Consolador, estava lá. Quando você travou as suas batalhas em suas próprias forças e acabou ferido e sangrando, e pensou que Deus tinha abandonado você, que não tinha mais jeito, um Consolador estava lá. Quando você pensou que suas orações não seriam mais atendidas e parecia que o céu tinha se fechado para você, que você orava e havia apenas silêncio, o Consolador estava lá. Quando você pensou em desistir, chutar o balde da vida e sumir, e não ver mais ninguém da igreja, o Espírito Santo estava lá, dizendo assim: filho, desiste não.
A carreira e a corrida ainda não terminaram. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo é o meu amigo e o seu amigo. O Deus Espírito Santo está aqui para ajudar a gente na jornada em direção ao céu. Por favor, não ande sozinho. Não enfrente as batalhas sem Ele. Não queira vencer as tentações sozinho. A pessoa do Espírito Santo está ansioso para transformar a minha vida e a sua vida. Pavel é um pastor da nossa igreja. Alguns o conheceram algum tempo atrás. Ele esteve aqui com a gente, lá na igreja da Paralela. Escreveu um livro. De vez em quando ele aparece aí no Instagram. Ele é da Romênia, né? A língua dele é bem próxima da gente. Ele tem uma história muito bonita. Queria só resumir para você entender o que foi que aconteceu. Muito rico, abre mão de tudo, vende tudo que tem, porque ele queria agora servir a Deus. Vai tomar conta de um distrito. Chega lá naquela igreja, ele diz assim: vamos colocar os irmãos para orar, né? Aí começou um movimento de oração. O número de irmãos duplicou. A igreja começou a crescer, porque começou a haver grupos de oração na igreja. Queria te incentivar ao longo desses 10 dias. Você faz parte de um grupo de oração? Amém. Talvez um outro dia eu conte para vocês uma história de um grupo de oração aqui de Salvador, tá? 2 grupos. Um das causas impossíveis e um outro grupo de oração que envolve pessoas, que consegue alcançar pessoas de outras igrejas evangélicas. É impressionante. Impressionante. Marcou minha vida. Aí começou. Mas aí a igreja começou a crescer, começou a aparecer pessoas, a igreja orando. Quando a igreja ora, o Espírito Santo é derramado, vidas são alcançadas, a igreja é reavivada. Mas o inimigo não estava feliz com isso. Então ele armou. O pastor Pavel estava dirigindo na estrada e um jovem resolveu atravessar a estrada sem olhar. Então você já sabe o que aconteceu. O carro bateu no quadril e na perna. Jogou o jovem para cima, mas antes que o pastor freasse o carro, o jovem foi arremessado para frente, jogado na frente do carro, e agora ele bateu de novo no jovem com o carro. Só que dessa vez ele bateu nos ombros, nas costas e na cabeça. Então você já sabe, o jovem caiu. Não vou nem entrar em detalhes, né? Vai para o hospital, os médicos fazem tudo que podiam pelo jovem. Finalmente, o nome daquele jovem era interessante, engraçado, chamado Meme. Ele recebeu esse apelido porque ele era gago. Então o pessoal, para brincar com ele na cidade, Meme era conhecido na cidade toda. A igreja estava orando. O pastor foi para lá agora e começou a orar. Mas finalmente os médicos chegaram e disseram assim: não tem mais jeito. Pegaram e cobriram o corpo de Meme. O pastor ficou lá orando. O médico olhou para ele e disse assim: ó, encare a realidade. Está morto. Mas a igreja estava orando, o Espírito Santo estava agindo de maneira muito poderosa na vida da igreja. E o inimigo não estava feliz porque dali a 2 semanas ia começar um evangelismo. Então, o inimigo não estava satisfeito com o que estava acontecendo. Estava acontecendo um reavivamento espiritual na igreja. Um outro médico então viu o pastor orando, se aproximou e olhou para ele e disse assim: acabou.
Vá para casa, encare a realidade. O pastor foi embora. E aí chamou a esposa para orar e disse, começou a orar: Deus, o senhor sabe, esse rapaz é conhecido na cidade toda. Agora todo mundo vai ficar sabendo que o pastor da igreja atropelou e matou esse rapaz. Faz alguma coisa assim. O rapaz já estava morto já. Aí o pastor orou e disse assim: troco minha vida pela dele. Dou a minha vida pela dele, Senhor. Isso vai atrapalhar a tua igreja aqui nessa cidade. Um jovem atropelado e morto por um pastor. E bem no momento que a igreja estava crescendo. Ele passou a noite inteira, ele e a esposa, a noite inteira orando, amanheceram o dia orando, pedindo que o Espírito Santo fizesse alguma coisa. Aí no outro dia ele disse assim: eu vou lá pelo menos para consolar a família, né? Vou lá para consolar a família agora, porque foi ele que atropelou, né? Que matou o rapaz. Só que quando ele chega no hospital, está uma comoção no hospital. Está uma comoção aí, um monte de gente. E ele diz: o que está acontecendo aqui? Meme estava sentado, comendo. Aí os médicos tinham feito as radiografias no dia seguinte, tinha sangramento no cérebro, no crânio. E aí no outro dia não tinha nada. Aí eles estavam fazendo outras radiografias, não tem nada. Só tinha duas coisas: fratura no braço e na perna. Não tinha mais nada, não tinha nada nos ombros, no pulmão e nem na cabeça. Os médicos não estavam entendendo, não estavam acreditando no que estava acontecendo. E mais ainda, o meme, lembra? O apelido dele foi por quê? Porque era gago. Desapareceu a gagueira. Começou a falar agora. Resultado: o meme saiu andando tranquilamente do hospital. O evangelismo foi feito. E agora todo mundo queria ir para a igreja que orou e que viu o milagre na vida de meme. A igreja superlotou. O Espírito Santo estava agindo. Eu queria incentivar você para orar. Deus está querendo surpreender a gente. Quando a igreja é reavivada, quando acontece um reavivamento espiritual, guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai surpreender você. Você crê? Poderia dizer isso para o céu nessa noite? O que eu mais preciso, o que você mais precisa, é da pessoa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja morando no meu coração e no seu coração, na minha vida e na sua vida. Eu rogarei ao Pai. Esse é o maior presente que Ele poderia dar para mim e para você. E com esse presente, todas as outras bênçãos para capacitar a igreja, para dar vida à igreja e fazer com que essa igreja possa, como igreja militante, muito em breve, ver Jesus voltar e se tornar a igreja triunfante. Deus realmente nos abençoe. Vamos orar? Essa é uma oração. Você crê? Quero convidar você para se colocar em pé. Vamos orar então. Pai querido, nosso Deus, gratidão porque no iniciar desses 10 dias de clamor, o Senhor já está nos convidando para a gente aceitar o maior presente, ó Deus, que Jesus poderia deixar para a sua igreja, que é o Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus, pela pessoa do Espírito Santo, porque como Deus, Ele age poderosamente na nossa vida, nos guiando à verdade,
nos ensinando o caminho e nos apresentando Cristo como nosso Salvador, Senhor da nossa vida. É o Espírito Santo que vai mexer no nosso coração e que vai nos mostrar as necessidades mais profundas espirituais que nós temos, como indivíduos e como igreja. Gratidão, porque o Senhor já nos abençoou nessa noite. Tá tão bom, Deus, ficar aqui na Tua presença e juntos. A gente já sente o céu baixar e estar aqui por meio da presença do Espírito Santo. Por favor, Senhor, que a constante bênção pessoal do Espírito Santo possa acompanhar a nossa vida, nos fazer de nós cristãos mais dedicados, cristãos mais consagrados, e que experimentem a alegria de viver bem perto de Jesus. Gratidão, Deus, pelo testemunho do pastor Pávio. Ele arriscou tudo para servir ao Senhor, para guardar o sábado, para se colocar nas Tuas mãos. Que experiência linda, Deus, da Tua igreja. E a gente fica vendo como o Espírito Santo tem atuado nos 4 cantos desse mundo. Cada testemunho, cada história poderosa. Muito obrigado porque o Senhor está levantando grupos de oração em vários lugares. Porque o Senhor está despertando a Tua igreja para ler a palavra, para buscar a presença do Espírito Santo, para se apaixonar, ó Deus, pelo plano da salvação. Gratidão porque o Senhor, por meio do Espírito, está capacitando a igreja para a missão. E assim a gente se preparar para a breve volta do Senhor. Fica conosco. E ao sairmos daqui, a gente possa sair mais leve, porque já recebemos, ó Deus, a unção do Teu Espírito. Fica conosco. Não apenas esteja do nosso lado, mas mora em nosso coração e em nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.